Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje, vamos para a nossa segunda aula e vamos continuar trabalhando com o Revisional 2, Romantismo, parte 2. Hoje nós vamos ver especificamente a poesia romântica, vocês encontram lá na página 3 do Revisional de vocês. Então, como eu falei, a gente vai dividir o estudo do romantismo em algumas partes, porque cada parte ela é tão importante, gente, que nós não podemos deixar fugir nem nada, para que vocês possam relembrar aí o que realmente é importante nesse período tão marcante para a nossa literatura. Lembrando um pouquinho do contexto histórico agora no Brasil, porque na aula passada a gente viu o contexto histórico geral e agora a gente vai ver, no Brasil. Então, o geral, nós temos dois momentos históricos aí marcantes que foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E aqui nós vamos ver algo que é relacionado ao nosso país, Então, primeiro fato importante, fuga da família real para o Brasil. Então, quando a família real veio para o Brasil, eles trouxeram consigo várias coisas relacionadas à cultura e tudo mais. Então, o ano de 1808 a 1836 foi visto como um ano de transição, onde a realidade local, era o elemento mais importante, Então, o local, o momento, hoje, o agora, esse lugar que você vive era o mais importante. Então, quando eles vieram, como eu falei para vocês, eles trouxeram vários avanços para a parte artística e a parte cultural, Então, o Brasil acabou ganhando um pouco com isso, Claro que a gente sabe que não foi sempre só coisa boa, Também com a vinda da família real não foi tudo cor-de-rosa como muitas pessoas pintam, mas essa parte foi legal, Porque eles trouxeram várias coisas referentes à cultura e à arte. Então, gente, o Dom João VI, ele tomou algumas medidas porque ele estava vivendo aqui, então ele precisava transformar, Para fazer essa transformação, ele fez o quê? Primeiro, abertura dos portos às nações amigas, Então ele fez isso. Grande quantidade de produtos, que não faziam parte do cotidiano, começaram a fazer parte, do nosso país, as indústrias, as estradas, o Banco do Brasil, que foi algo bem assim marcante, foram um impulso para o desenvolvimento da nossa colônia, do Brasil. E com isso tudo, gente, o que aconteceu? Foi criada a Missão Artística Francesa. O que era essa Missão Artística Francesa? Eles trouxeram artistas da França para estimular o desenvolvimento das artes aqui no Brasil e também para dar uma formação para os novos artistas, Então, foi o que eles fizeram, já que, naquela época, a Europa era o centro, de tudo, então eles acabaram fazendo isso. Eles trouxeram os artistas franceses para ensinar, entre aspas, claro, os brasileiros a fazer arte. Então, gente, as tendências desse movimento aqui no Brasil foram as mesmas tendências do europeu, Então, a gente tinha o historicismo, que foi pegado lá do romantismo inglês e alemão, o sentimentalismo, que foi do romantismo francês e português, a crítica à sociedade, que a gente vai ver na terceira geração, essa renovação de vocabulários também foi pego lá do romantismo europeu, e essa literatura nacional. Então, gente, a literatura nacional, embora a gente fala sobre o Brasil, ela também não deixou de dialogar com a europeia. Por quê? Porque eles pegaram alguns moldes. Vamos pensar lá na obra Iracema, por exemplo, Iracema, quem é a heroína? É a Índia. Mas a Índia, ela tem características, de repente, europeias, Então, eles não deixam de falar sobre isso também. Por quê? Porque era a influência que eles tiveram, Aí, gente, nós tínhamos, além de tudo isso que eu falei para vocês, um novo padrão estético. O que era esse novo padrão estético? Era um padrão que valorizava as emoções. Qual era a principal preocupação dos artistas dessa época? Idealizar uma nação civilizada. Então, é isso que eles queriam. Eles queriam fazer com que o Brasil se mostrasse civilizado e organizado, Então, com isso, nós temos o indígena. Então, como o indígena ele era
ligado ao nacional, ele tinha papel fundamental para definir essa imagem do Brasil, né? Então nós tínhamos como cenários românticos as matas exuberantes aqui do Brasil e também a cultura urbana. O que a cultura urbana tinha a ver com o romantismo? As regras sociais, né? Então nós tínhamos a parte da burguesia, né, que ditava essas regras por meio da convivência, por meio de como elas acabaram se tornando pessoas ricas, né, e tudo mais. Então vai ser trabalhado também dentro do romantismo. Tá? Essa tomada de consciência da identidade nacional que se formava também, tá? Era um meio do que? Da afirmação ideológica independente da política do país. Gente, quando te perguntarem para vocês um dia, gente, qual é o principal pensamento em relação ao romantismo? Busca da identidade nacional. Nunca esqueçam disso, gente. É super importante, tá? Aí nós temos as gerações aqui da nossa poesia. Então, cada geração, ela tinha o quê? Tinha critérios comuns com estilos que já aconteceram lá na Europa, né? A primeira geração, ela é chamada de nacionalista. Por quê? Porque ela valoriza o nacional, né? Então, aqui a gente tá vendo só poesia, tá, pessoal? A prosa vem depois. Então, esse início aí das produções românticas em 1836, ela teve início a primeira geração, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Nós temos essa influência da independência do Brasil e também a identificação do Brasil com suas raízes históricas, linguísticas e culturais. Gente, essa geração também ela é marcada pelo indianismo, né? Que a gente sabe que a primeira, como o índio é o símbolo nacional do Brasil, né? Nada mais justo do que ele aparecer como fortemente marcado nesse momento. Nós tínhamos o quê? O índio ele era um herói. Por quê? Porque ele representava o povo brasileiro, né? Então o índio sempre visto como um herói. Deixa eu voltar aqui. O Brasil mostrava também o Brasil em sua essência, já que ele era esse símbolo nacional. Então, o que essa escrita literária buscasse? Uma obra, uma escrita que exaltasse a alma brasileira. Além da nacionalidade, do indígena, nós tínhamos outros temas importantes, como o amor e a melancolia, sempre ligado a visões de sentimentos nacionalistas, tá, gente? Algumas pessoas, quando leem, por exemplo, uma obra da primeira geração, muitas até se confundem, né? Elas dizem, mas é que, né, tem ali, fala sobre amor e melancolia, mas sempre ligadas a temas nacionalistas, tá, gente? Saudades da pátria, grandiosidade da natureza, ó, esses 3 itens aqui são bem importantes, tá? Que a gente consegue encontrar em todas as obras dessa parte. E o patriotismo exagerado. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? O índio, que representa a parte do nacionalismo em si, e um exemplo da primeira geração, que é uma obra super, hiper, mega conhecida da gente, que é a Canção do Exílio, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, gente, nós temos o que? Exaltação da terra brasileira. Nós vemos aqui que só tem elogio para o nosso país. Em cismar, aqui já outra parte, eu li só o comecinho e o final. Principais representantes da primeira geração: Gonçalves de Magalhães, né, que escreveu Suspiros Poéticos e Saudades, que acabou introduzindo o romantismo no Brasil. O Gonçalves Dias, que traz a temática indianista, como as obras de Juca Pirama, ou também a patriótica, como Canção do Exílio, essa que eu li para vocês agora. A segunda geração, ela é conhecida como byroniana ou ultrarromântica. Por que byroniana, gente? Porque ele vem daquela ideia do spleen byroniano, do Lord Byron, que por exemplo,
quando você está muito triste, o teu fígado produz a bilis negra, que dá esse estado de melancolia. Então, esse nome surgiu daí, tá? Também essa geração é conhecida como mal do século, ou seja, morrer por amor. Os temas amorosos, eles são levados ao extremo sempre. As poesias, elas são marcadas por um profundo pessimismo, por uma angústia, por um saudosismo. E essa ideia do spleen que eu falei para vocês, que é a bilis negra, né, que produz esse estado de melancolia. Valorização da morte, a tristeza, né, a morte como uma fuga da realidade. O amor, ao mesmo tempo, traz sensualidade e idealização. Também nessa segunda geração a gente vê uma visão decadente da vida e da sociedade. Por quê? Porque a pessoa não tem aspiração de conseguir o amor da sua vida, então ela fica muito triste, ela acaba transformando e trazendo essa tristeza para a obra. Muitos escritores desse período morreram ainda jovens, né? Todos eles que escreveram, né? 20, 25 anos, né? Não viveram tudo aquilo que eles gostariam de viver. E muitos acabaram morrendo, gente, do quê? De tuberculose, que era a doença da época, tá? Nossa, agora vai rodar tudo aqui. Coloquei um negócio. Ó. Principais representantes da segunda geração: Fagundes Varela, Cassimiro de Abreu, Álvares de Azevedo. E a poesia desses autores, elas traziam sonhos dos escritores, delírios, desejos, amor impossível ou misterioso. Aqui uma imagem também para ilustrar a segunda geração e um exemplo. Gente, esse exemplo aqui, né, é um exemplo que eu trouxe para vocês, é bem importante e bonito, né, na verdade, ó. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Então, esse poema ali que a gente viu, né, ele traz a ideia do quê? Né? Além dessa saudade, né, essa fuga da realidade, ele quer sair da realidade, então ele vai buscar um lugar onde ele traga, amenize seus problemas, no caso a infância, né? Então ele traz essa fuga e ele também acaba valorizando, né, esse momento aí da vida dele, que é a infância. Gente, temos a terceira geração, que é a chamada condoreira, né? O que seria esse condoreira? Da onde que veio esse nome? Esse nome veio da ave condor, que é uma ave que sobe, que ganha grandes alturas, né? Então, é uma luta pela liberdade, né? Ele é chamado, essa geração é conhecida como poesia social e faz uma oposição ao governo da parte da monarquia. Os textos, eles são marcados pela crítica social, também lutas por causas abolicionistas. Por isso, gente, a ave, né, eles queriam liberdade, tá? Esse ideal de liberdade, né, que eu falei para vocês, desejo de mudança, né, queriam fazer algo diferente, queriam mudar. E nós temos um poeta, gente, que olha, se você é brasileiro, a tua obrigação como brasileiro é ler Castro Alves, né? Porque Castro Alves, ele foi o maior representante dessa fase, dessa geração. Por que ele foi o mais importante? Porque ele fez uma crítica ferrenha a como era a escravidão aqui no país, né? Por meio de um poema, gente. Esse poema é maravilhoso, gente, maravilhoso, que é O Navio Negreiro, tá? Ele usou dentro dessa obra palavras rebuscadas, né? Qual que era a finalidade? Era chamar a atenção de quem fosse ler,
né? Esses poemas que ele escrevia, geralmente, os de libertação dos escravos, eles eram cheios de hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. E também marcas da oralidade. Aqui uma imagem, gente, essa imagem para mim é uma imagem muito forte, muito pesada, né? É uma imagem que mostra como que chama aquela parte debaixo do navio, né? E ali nós temos como pessoa que está cuidando, né? Ó, ele está de roupa, todos os outros estão nus. Então, ele e esse daqui também, né? Eles são os caras que cuidam dos escravos, né, dos negros, na verdade, quando eles estão vindo da África para o Brasil. E essas pessoas, elas não podem fazer nada de errado. Aqui, gente, esse ambiente era um ambiente totalmente sujo. As pessoas ficavam doentes, tinham diarreia, tinham vômito, tinham a cólera que chamava, e ficavam doentes, e um ficava doente e outro ficava doente. Quando morriam, eles eram jogados no mar. Então é muito triste, gente, essa cena que para mim assim, é uma cena bastante triste e marcante. E eu trouxe um exemplo para vocês, que são alguns trechos, na verdade, da obra O Navio Negreiro. Então, gente, acompanhem a leitura, ou então leiam comigo para vocês verem como é pesado, tá? Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após eles correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espuma de ouro, o mar em troca acende as ardentes, constelação do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro, briga e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Silêncio, musa chora, e chora tanto, que o pavilhão se lave do teu pranto, auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Gente, com esse poema maravilhoso do Castro Alves, a gente encerra a nossa aula de hoje. Então eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão escrever no caderno de vocês as gerações da poesia, né, aqui no Brasil, e um resuminho de cada uma delas. Podem também pesquisar outro poema se vocês quiserem, né, de repente. É importante, gente, vocês conhecerem, né, esse momento literário, é bastante importante. Ele cai muito no vestibular, principalmente no Enem, né? Então, já que vocês vão fazer o Enem ano que vem, é importante que vocês conheçam, vejam, estudem, né? Quanto mais, melhor, ok? Então, gente, ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima aula.